Mais um Tá Na Mão na área com a câmera nova do AVZ. Exatamente ela, que inclusive está nos gravando. Ursa Broadcast, dá só uma olhada. Que coisa linda essas imagens, essa câmera, esse cheirinho de equipamento novo. Mas antes de qualquer coisa, cara, já deixa aqui o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve para ser avisado dos vídeos novos. E comenta aqui, por favor, agora nos comentários, enquanto você está nos ouvindo, qual equipamento, qual câmera, qual teste você quer ver aqui no nosso review, no Tá Na Mão, que a gente fala com a galera aí atrás, não é mesmo? Verdade, mas tá dado o recado, vamos falar da nossa camerosa, Camerosa, ursinha nova, cara. Delícia. Um little baby urso, um ursinho. Exatamente. Cara, um a gente já é muito fã da marca, desde a nossa primeira, nosso primeiro review. Primeira experiência, primeiro contato. Exatamente, que foi com aquela câmera de cinema toda design que eles lançaram a 2.5K. A gente, inclusive, naquela oportunidade, fomos convidados por uma revista para fazer o teste, viramos capa da revista. Fomos lá cara, com ela, exatamente, e a gente ficou assim absolutamente encantada com o look que aquela câmera, pelo custo dela, pelo preço, entregava. A gente gosta muito do look, assim, da alma que tem a imagem da Blackmagic. Primeira coisa, ligamos e falamos, caraca, igual de verdade. Exatamente, cara. Então assim, a gente já gosta muito, você já deu umas imagens aí, tem o review aqui, se você quiser ver, é mais antiguinho. Mas, cara, a gente adora e a gente sente que essa imagem, que realmente a Blackmagic entrega uma coisa muito superior às câmeras que a gente estava acostumado naquele momento. Mas vamos lá, cara, você usou ela na NAB, que inclusive foi a câmera escolhida pra gente fazer a cobertura da NAB desse ano. E pra quem não sabe, inclusive, tem aqui uma playlist com uma porrada de vídeo. Tem alguns ainda pra subir, se já não subiu. Enfim, entra lá e acompanha. Tem muita coisa bacana, mas eu quero saber, e aí, como é que foi? Cara, você falou que ela foi a câmera escolhida e justamente ela foi escolhida por ser uma câmera que tem no DNA dela, embora ela chame Broadcast, não é só pra estúdio, ela é também muito boa pra ENG. E pra que você, se você ainda não sabe o que é ENG, ENG é um termo que foi cunhado aí nos anos 70, 80, mas é muito usado ainda hoje. Sim. Que o pessoal fala, vamos montar uma ENG, que virou sinônimo de externa. Porque o ENG significa Electronic News Gathering, que foi um nome que os caras deram para quando os repórteres e cinegrafistas iam com algum equipamento eletrônico sair para captar essa história, para poder contar essas histórias. Então é ainda um termo muito usado. É o jornalismo mesmo, aquela coisa do cara pega o kitzinho, pai, exatamente, vai lá e ready cara. assim. E aí, qual foi a sacada que a Blackmagic teve? Eles já têm uma experiência muito consolidada fazendo câmeras com look cinemático, que é isso que a gente gosta tanto e falou, e eles aproveitaram isso para fazer uma câmera que custa metade da Ursa Mini Pro. Que vamos combinar aqui, é uma especialidade da Blackmagic, né? Eles sempre conseguem entregar um negócio legal pra cacete com um preço que você fala, exato, não é possível. Inacreditável, aí você liga e né, fala, cara? é possível. Exatamente. Inclusive, Blackmagic, estamos loucos para testar a nova aí, a Pocket nova. Fica aí a dica. Mas enfim, voltando, exatamente, eles conseguiram lançar uma câmera extremamente poderosa e tiveram uma sacada muito legal, que foi o seguinte, eles têm o posicionamento das câmeras dele de cinema, que tem o look lá que o pessoal procura, mas no broadcast, quando o pessoal vai comprar aquelas câmeras de ombro, pra ENGs, pra estúdio, elas são muito caras. E geralmente esse pessoal ele tem que fazer um investimento de trocar todo esse parque tecnológico, trocando para uma câmera 4K, que é o formato do momento, e lentes 4K. Tem que trocando tudo, né? Então assim, qual foi a sacada dos caras? Por sinal não é nada barato, então o movimento não é só o da câmera, é um preço absurdo. Exato, então eles tiveram uma sacada de criar um produto moderno que entrega uma imagem 4K, com um sensor muito nítido e muito bom, mas por ser um tamanho um pouco menor, ele consegue dar uma saída 4K para as lentes HD que as emissoras tenham. Então, cara, eu fiz umas pesquisas, a gente usou, inclusive queria agradecer a Canon que cedeu pra gente uma lente muito legal, broadcast mesmo, com controles, aquela coisa bem câmera de ombro mesmo, eu e o Kaique andando lá, cara, porra, repórteres que foram buscar as novidades em Las Vegas, exatamente. Vamos levar a informação. E cara, e assim, são lentes que as novas obviamente são muito caras, tem lentes de 7, 10, 14, 20 mil dólares, mas você consegue achar as HD usadas por tipo 500 dólares. Então, são lentes que essas emissoras, essas produtoras, esses estúdios, emissoras de interior, já muitas vezes possuem e iam ter que trocar tudo para chegar no 4K. E então, com essa câmera consegue ter essa entrega e mais legal, a alegria do setor comercial. Exato. E já estão preparadas para quando o setor comercial for pro 4K na lente, a câmera já entrega. Cara. Isso é a maior então, sacada. Então assim, muito versátil, é muito adequado ao momento que a gente está vivendo e a qualidade dele é muito legal. Não, realmente, cara, é uma sacada, eu tô usando muito sacada, mas isso é uma sacada muito inteligente mesmo, porque assim, ela é uma câmera
para Eng primeiramente, mas na verdade ela é uma câmera híbrida, que a gente vai dizer, acho que a própria marca fala isso. Ela funciona muito bem numa Eng e se você botar no estúdio ela vai brilhar. Cara, também. o nome de estudo, Broadcast, todas as aplicações que você vai precisar. Então lá a gente estava numa aplicação Broadcast, né? De Eng, então a gente usava com bateria V-mount, que você usa um adaptador, você compra. Ela é totalmente adaptável. Então a gente colocou um V-mount ali, a bateria durava o dia inteiro. Bateria eterna. Pra quem não sabe, aquelas. Você vê a câmera, tem aquela caixa preta atrás da câmera. Aquilo ali é bateria. É como se pegasse uma DSLR e botasse 48 ali dentro. Né? Exato, cara. A gente gravava o dia inteiro. Ela tem uma saída muito inteligente que é o DTAP, que alimentava o nosso LED, né? Que ajudava muito naqueles stands mais escuros. Cara, e a gente sentiu na prática usando ela com shoulder, no tripé, todas as aplicações ali, ela montada no Kit com o Viewfinder, que a gente usou também para ajudar. Mas no stand da Blackmagic, que é aquele deleite de tecnologia, dá vontade de morar. Exatamente, ali, cara. Ali eles mostraram ela turbinada, cara, que assim, num kit Eng, ela é grande, né? Ela fica kit. Ela montada num kit estúdio, ela fica pequenininha e fica montada naquele kit Faustão, tá ligado? Que o cara tem aquele tripé hidráulico. Exatamente. Sobe, controla o zoom daqui, controla tudo daqui e tal. Então ela é montada naquilo com uma tela de 7 polegadas, que são os acessórios que você vai colocando. E até um módulo de fibra, cara, que era uma coisa também super cara e que a Blackmagic tem expertise nisso, naqueles switches, no ATEM, naqueles produtos. Ela tava ligada lá, dando uma saída de fibra e nesse cabo de fibra, cara, ele manda até 2 km todo o conteúdo que a câmera grava em 4K. Ela pode ser completamente controlada pelo cara do ATEM. Por lá, né? Então assim, íris, velocidade de shutter, formato de gravação. É que muita gente não sabe isso. Muitas vezes assim, futebol, o cara que tá gravando a câmera ali, ele faz foco e fotografia. E mira, né? O resto lá, o cara na UM é que vai equalizar esse shutter de todo mundo. O balanço de branco. Não fica na mão de cada cilindro. Então ali é isso aí. E além disso, com a fibra você tem toda a comunicação, então ou seja, aquele intercom que os câmeras ficam recebendo do diretor, ó, foca na pizza. Chega ali. No Faustão, foca na pizza do Faustão, filma a Paula de Oliveira e tal. Tem essa comunicação que vem do switcher e volta pro switcher. A luz de tale, que é aquela luz vermelhinha, que inclusive a nossa tá sendo... que agora, por exemplo, a gente que não usava o monitor ficava, será que tá gravando? Será que não tá? Ele tá vermelhinho, a luz de tale ajuda muito. Tá no REC. E cara, assim, é uma solução mesmo pra estúdios broadcast, pra quem faz também, por exemplo, me perguntaram muito isso lá, os brasileiros paravam a gente, perguntando se é uma câmera, por exemplo, pra captação de DVD, de show. Cara, com certeza. Então assim, foi muito legal ver como ela é versátil, como você pode ter um kit Eng, guerrilha, câmera no ombro, correria. E não tem limite, é o que você falou. Chega lá, tá rolando uma palestra, tripézinho, botou REC, fica. Exatamente. Ela vai embora. Mas tem uma parte agora que a galera gosta muito que é specs. Ou seja, tudo que essa câmera tem, tudo que ela pode fazer. Bora. A Ursa Broadcast conta com um sensor 4K de alta resolução, que é vantajoso mesmo se você trabalha em HD. O corpo, feito em liga leve de magnésio, lembra muito de suas irmãs Ursa Mini e Ursa Mini Pro. Ela vem de fábrica com um bocal 2/3 B4, inteligentemente pensado para usar lentes mais antigas, as lentes HD, mas também oferece a possibilidade de troca de bocal, podendo receber então lentes EF, padrão Canon, PL, padrão Cinema e F, padrão Nikon. Um recurso que ajuda muito em externa são seus filtros ND embutidos, que filtram até 6 stops, garantindo a exposição perfeita mesmo com o sol forte. Sobre os displays, ela conta com uma tela colorida de 4 polegadas muito nítida e que realmente serve para uma monitoração perfeita, mesmo em ambientes muito claros. E uma segunda tela externa, monocromática, que exibe informações referentes à gravação, que são sempre muito úteis. Você pode gravar seus conteúdos usando os poderosos e velozes cards CFast 2.0, que são recomendados para gravações em RAW, mas também pode trabalhar com os baratos e acessíveis cards SD. Falando sobre as conexões, ela ainda conta com 2 entradas XLR com Phantom Power 48V para microfones de mão, lapela ou booms. 2 entradas LA-NC para controlar a câmera externamente, saídas 3G para monitor e 12G SDI, uma saída para um timecode de referência, além de um conector 12 pinos para lentes broadcast que alimenta e controla o foco dessas lentes, e um XLR 12V de energia para alimentar, por exemplo, o Ursa Viewfinder, que é o nosso monitor ali, muito útil na cobertura da feira. Um spec que eu achei muito legal falar também é que, embora ela seja uma câmera com esse DNA, com o nome de broadcast, ela não deixa a gente sem aquele look cinematográfico que a gente tanto gosta da marca. Porque assim, cara, você tem a opção de configurar ali nos modos de captação e tal, além das resoluções, frame rate e tal, você pode escolher 3 perfis de captação diferentes, ou seja, aquele broadcast que a imagem já vem prontinha, contrastada, look TV. Seria o standard de uma DSLR normal, por exemplo. Look TV, câmera de TV. O cara tirou aquilo, botou pra editar, tá pronto, não precisa colorir, não precisa fazer nada. Ela tem o Extended Video, que seria
o mesmo padrão do broadcast, mas salvando uma moralzinha um pouco a mais, ali. sim. Então assim, preservando mais stops da imagem, salvando aquelas que, por exemplo, estourariam pelo contraste do modo tradicional e as mais baixas também. E tem o modo filme, melhor modo que eu confesso que a gente é só usar ele, na verdade. A verdade é que estamos gravando esse programa usando ele. Lógico. Não, cara, e eu acho o seguinte, cara, se a gente falar que é uma câmera de torno de $3.500, que é 3.495 o preço sugerido, né? Cara, e o que ela entrega, eu acho que vale muito. Cara, sem dúvida nenhuma. Inclusive a Sigma, que é o nosso parceiro aqui no Brasil, esse é o preço dela, se for buscar lá e tal. Eles são os nossos parceiros. Entre em contato com os caras, o link, o telefone tá aqui na descrição, pode demandar os caras mesmo, liga, fala que você viu o review aqui no Audiovisuano, se te interessa pra sua produção, e pede o desconto do AVZ, que eles sempre fecham os negócios. Com certeza. Que, cara, é quase o mesmo preço de buscar. E fora lá. aquilo que a gente sempre fala, Garantia. Com nota, tá aqui, pode viajar, entendeu? Paguem mais vezes, enfim, cara, eu acho que é um puta negócio. Exatamente, até porque, cara, a gente falou e vai repetir, você pode trocar o bocal dela. Então, exato. Assim, se você ainda tá na dúvida pensando, cara, mas lente broadcast muito grande, não, você pode trocar como a gente trocou. Fez vídeo, tá no card aqui também mostrando. A gente tá gravando agora usando uma lente F. Isso. Não é mesmo, Duca Mendes? Então assim, ela é aplicável a vários tipos de situações, vale a pena você dar uma olhada. Legal, mas assim, reta final do vídeo, estamos aqui, impressões, né, opiniões. Lá na feira, guerrilha, porra, pauleira do cacete. Como é que foi? É pesada? Não é? Me fala a real. O nome desse quadro é Tá na Mão, então a gente tem que falar quando ela tava na mão, como é que foi. Cara, eu achei que mesmo lá na NAB, um lugar que a gente andava 13, 15 quilômetros por dia, eu acho, cara, que assim, foi um kit muito esperto, cara. Mesmo usando uma lente broadcast, que é aquela que aqui não sei o que eu falei, que era grande, deixava o kit um pouco tem a bateria maior que é robusta. e tal. Cara, foi super tranquilo. O Kaique tá aqui, inclusive, gravando a gente, não me deixa mentir. Kaiqueira. A gente, cara, conseguia levar ela com o handle e tal. Não é um kit proibitivo, pelo contrário, super tranquilo. Se usar a lente F, então, muito melhor. E assim, cara, ela tem tudo o que a gente precisava para aquele tipo de cobertura. Então assim, você pode até pensar, mas se a gente fosse fazer com DSLR ia ser mais leve. Cara, mais ou menos, ia ter que levar um gravador de áudio, ia ter que ficar pendurando clampzinho, coisinhas, são mais baterias. Isso pode parecer besteira, cara, mas na hora você tem uma bateria robusta. Essa V-mount, cara, a gente gravava o dia inteiro, voltava pro outro, ainda tava com 50%, velho. E isso que ela alimentava o LED. Então assim, a gente montou um kit esperto, ligava o microfone nela, gravava o tempo que for preciso. Se eu quisesse gravar uma palestra na íntegra, deixava gravando, ela fazia time-lapse, 2 tipos de cartão. Então assim, cara, a minha experiência foi incrível. Não, eu particularmente quero fazer só um comentário, vocês devem ter sentido lá, que eu tenho meu pavor de câmera fresca, muito miniaturizada, eu tenho umas coisas assim. E ela, cara, é tipo aquela câmera que você pode levar e guerrilha mesmo, tá ali, pega, põe no chão, faz, tira, puxa, grava, troca a lente, vai. E ela aguenta porque o corpo dela é indiscutível desde a outra, usa todo o discurso dela. Agora, dizendo o meu caso, foi o seguinte, você tinha comentado anteriormente o lance que a gente trocou o encaixe ali de B4 para F e, cara, realmente a primeira coisa que me deu pânico, porque eu caí naquela assim de pegar com você, aí eu fui gravar, levei as lentes, eu levei uma 10-22, uma 16-35, uma 50, clássica. Quando eu cheguei que eu encaixei, eu sabia que o crop ia mudar. Quando eu peguei e encaixei, eu falei, meu Jesus, eu tava numa sala pequena, eu tinha que pegar o aberto, fazer um tiltzinho ali. Mano, não rola. Inclusive, eu queria mostrar pra vocês aqui, a gente foi fazer umas imagens e fizemos um teste ali, pegamos uma DSLR, que é full frame 35 e colocamos ela do lado pra vocês verem a diferença com a mesma lente. Isso. Cara, pra onde vai, o quanto crop. Então isso foi a primeira coisa que eu senti, me deu um pouco de pânico, mas a experiência ali, eu dei um espaço pra trás, mudei, repensei fotografia e não foi um problema, mas deu um susto. Então essa é a primeira coisa que a gente retomando então não dá pra ter? Dá pra ter, mas pense que sua 10 nunca será uma 10 nem uma 14, ela vai longe. Posso trazer a informação? Traz a informação. A informação que eu queria trazer é que esse crop, adaptando pra F, ele vai pra 2.78. É muito longo. Segundo os engenheiros lá da Blackmagic. Então assim, de forma geral, a 10 que o Duca levou, ela virou basicamente uma 24. 28, por aí. Uma 28. Porque normalmente do full frame pro 1.6, ela tá ali, ela cropa um pouquinho. Essa cropa muito. Ela quase fica 3 vezes. Então assim, ele levou a 50 achando que até aquela lente pra fazer um retrato, não, esquece. Ela vira uma 150 quase, né? Vira uma tele. Então assim, tem que se adaptar, tem que pensar nisso, que por sensor ser pequeno, como a gente falou, pra aproveitar melhor o vidro, ela tem essa característica. Sim. Então se você for adaptar, você tem que saber que em espaços menores, como é o nosso caso aqui, a gente gravava com uma 16-35. Agora estamos gravando com a 10-22. Sim. Pra poder equalizar. E mesmo assim tá no limite. Tá no limite. A sala que é uma sala de 3x3, então realmente é delicado. Exatamente. Uma coisa que eu queria comentar, cara, é que assim, a gente antes gravava com a Ursa Full Size, a grandona, que tinha um ISO nativo de 800.
Essa câmera, por ela ser broadcast, ela não trata a informação de medição de luz como ISO. Ela trata como ganho, né? Que são os dBs. Então, como forma geral, cara, a gente poderia fazer uma equivalência que ela tem o -6... Que seria 200. Isso, ela tem o 0... 400... o mais 6... 800... e o mais 12. 1.600, 1.200, 1.600, 1.600, confundi. E o ISO nativo dela, o ganho nativo dela, 400. seria o 0, né, que é o ideal, que seria equivalente ao 400. Então, e aí isso que eu ia falar. Lá, a primeira coisa é que você tem que ter aquela desconstruída, né, porque você tá acostumado com ISO e tal, você já sabe aqui o ISO e tal, e eu não tinha ainda olhado de fato, assumo, não tem problema, eu sou rei, eu sei de tudo. Eu não sabia essa equivalência. Foi primeiras impressões. O fato era, eu trabalhava com ela em 0 e às vezes eu ia no 6, beleza. Só que aí aconteceu, que aí já emendando na reta final da minha impressão. Fui completamente despreparado. Falo, tenho bateria, tenho mundo. Não. A sorte é que eu tinha um LEDzinho. Então teve momentos que assim, quando eu botei de 0 para 6, que seria ali o 800, eu falei, beleza. Cara, eu tava num galpão que tinha meio assim, entrava uma luz indireta, tal, começou a escurecer, malandro. Fica breu. Aí eu joguei pro 12, e aí ela vem com grão. Embora o grão aqui, vamos comentar um comentário à parte, é lindo, é orgânico. Então, pô, eu gravei o vídeo todo esse trabalho eu fiz em 4K, e aí, não, gravei no ISO em 0 e 6. 12 eu fui uma vez e outra, mas o que eu quero dizer é, mesmo quando eu gravei em 12, que no primeiro momento era grão pra caramba e tal, não sei o quê, quando eu cheguei aqui na ilha, cara, eu vi que era um grão super usável, e como eu finalizei em 1080, aí show de bola. Não, mas e isso sem usar o denoiser, né? Sem usar o denoiser, podendo assumir até como meio com a linguagem, que esse vídeo, inclusive pra quem quiser ver, é do projeto que eu tenho que é o Experimental Skate Art, tá aqui o link e tal, enfim, dá uma olhada lá que tem um monte de coisa bacana, mas o lance é, você tem que levar luz. Não é assim, dá pra... Não, você tem que levar luz. Não adianta. Eu acho que o resumo ela é uma câmera com DNA de broadcast, que já emenda no próximo tópico aqui, que é pra quem é essa câmera? Então, assim... Deixa eu falar uma última coisa. Só a última coisa. Fiz o meu texto, preparei, passei noites escrevendo isso aqui. O lance foi o seguinte, diferente da sua guerrilha lá, que foi super tranquilo não, deu pra rolar, você e o Kaique, eu não tive o Kaique. E aí é o desesperador. Porque assim, tinha um brother outro lá que falava, pega 50, mas assim, você tá com a câmera. Aí tive que assumir, até pelo contexto do filme, a linguagem, eu usei muito tripé. Então beleza, tal, vem pra cá, tal. Mas assim, sobe o tripé. Mano, não é fácil. Que aí você pega ela, aí ela vira pesada. Porque você tá sozinho, você tem que soltar 3 pernas e tal. Aí outra coisa, é um projeto de skate. Não, o cara pega aqui, o cara tá passando. Bicho, não dá. Você tem que parar a cena. Galera, calma, vai descer o skatista, tira a câmera, vira pra cá. Puta, não dá, tá cropado. Pega outra lente. Então, enfim. Mas era isso que eu ia falar, cara. Assim, pra quem é essa câmera? Emissoras e canais de TV, estúdio de gravação, transmissão, videoaula, igreja. Sim. E também, cara, TVs internas, institucionais, web broadcast como no nosso caso. Sim, claro. E por que eu puxei isso naquele momento? Que é exatamente o que você tá falando. Eu acho que ela tem broadcast no nome, o DNA da câmera é essa, ela se posiciona dessa forma, claro. Embora a gente possa aplicar para outras coisas. Mas se você for usar pra ter esse climinha, esse look mais cinematográfico que ela é capaz de entregar, você tem que entender que todo o pacote de fazer cinema vem junto. Exato. Que eu me refiro a ter uma bateria grande, um pouco mais pesada do que você está acostumado. Usar lentes diferenciadas, pequena, mais luminosas. É uma câmera que, assim como as câmeras de cinema, tem ISOs mais limitados, né? Tem ganhos de luz mais limitados. Então você tem que ter assistente, e até por isso ela tem 2 telas. Sim. Ela tem, né, para ser operada por 2 pessoas. Então, assim... Vou finalizar o meu texto. Com todos esses problemas, que eu nem diria que tenham sido problemas, eu só quero gravar com ela. Aí que tá o lance, porque assim... A entrega, a facilidade, essa coisa dela falar, mano, vamos, pode me levar que eu vou fazer. Cara, e o look, né, velho? Eu falei, foi a primeira coisa, primeira diária, eu fiz umas 4 diárias lá. Primeira diária eu liguei pra América e falei, bicho, eu não quero fazer com outra câmera. Nunca mais. Exato. Então eu não tô falando, mas agora você vai cuspir no prato. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Mesmo ela sendo adaptada, eu recomendo pro uso, por conta que a gente falou antes, o valor, talvez você vai ter, cara, ela vai entregar muito mais do que você espera. Você exatamente. Cara, e é só você assistir o vídeo que ele convidou, vou convidar de novo, porque assim... É gritante você sentir quando é ela que tá no vídeo. Tem umas 3 ou 4 câmeras ali, cara. Então, porque assim, teve externa que não deu pra levar, teve GoPro e tal, mas, então, cara, assim, é bizarro. Então, assim, aprovadíssima, né? Pra mim é aprovadíssima. Aprovadíssima. Por mim não sai daqui nunca mais. Exato. E fica mais uma vez o nosso pedido da Blackmagic pra mandar pra gente a câmera que agora a gente tá louco, que é a Pocket. Porque aí a gente... Pocket, eu quero ter uma dessa no bolso. Exatamente. Cara, espero que vocês tenham gostado aí do review. Comenta pra gente o que vocês acharam. Você que assistiu até o final, muito obrigado aí pela audiência. Valeu demais, compartilha. Se inscreve e fica ligado que tem mais vídeo, mais tá na mão, que a gente sabe que vocês gostam muito. Então, valeu. Valeu. I show